se o canal de estudo do cara, a sala de aula dele é virtual, você tem que se preocupar que o cara consiga chegar até ela, né? Então, da mesma forma que você, numa faculdade, é preciso ter estruturas de acessibilidade para que um aluno que não tem visão, ele chegue até a sala, isso daí é regra, né? É preciso também assegurar que o aluno que está estudando virtual, ele consiga acessar a sala. O episódio 3 do Tecnicamente Pronto traz Davi Leal, Head de TI da FBR Digital, Silvia Sena, Product Manager da FBR Digital e Isaac Lima, Diretor Comercial na CERB, empresa de sistemas de gestão educacional e plataformas EAD. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Tecnicamente Pronto. A gente está aqui hoje com nossa co-host e convidada Silvia Sena. Obrigadão, e Davi. com o nosso convidado Isaac Lima, da Cerebrum Software, para a gente bater um papo hoje sobre a revolução digital na educação. Valeu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E aí, cara, vamos começar assim explicando quem é Isaac, o que é a Cerebrum. Vai falando. Não, tranquilo, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês, né, projeto. Então, e tecnicamente pronto de cara nova, né, então inaugurando esse Verdade, bem visto. Muito bom. Então, legal. Estou aberto a novos convites, já começando logo, já criando deixas para os próximos, né, então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento, né, desde os 12 anos, então não sei fazer outra coisa da vida. Então, o que eu fui aprendendo ao longo do caminho foi de acordo com necessidade, aprendendo a vender, aprendendo a, entendeu? Fui uma pessoa timidamente crônica, uma timidez, entendeu? Timidamente crônica. Então, para questões de necessidade, tem que aprender a aparecer e tudo mais. Isso daí faz parte também, são necessidades da empresa. Então, eu atuo desde quando eu comecei a vida acadêmica, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na própria faculdade onde eu estudei e tal. Então, meio que minha vida profissional, empregos paralelos e tudo mais, mas a vida profissional aliada ao estudo mais formal já foi trabalhando na educação, que desde o primeiro semestre eu passei a trabalhar na própria faculdade onde eu estudava e daí eu não saí mais da educação desde então. Então, estou até hoje respirando isso daí diariamente, entendeu? E é um setor que eu gosto pra caramba. Muito desafiador, principalmente quando se trata de tecnologia. Existe uma relação meio de amor e ódio aí entre a tecnologia e quem opera do setor educacional e tal, mas aí a gente sempre busca criar um meio termo. Então, a CERB é uma empresa que só trabalha no setor educacional, né? Então, a gente desenvolve soluções para esse setor de gestão, como todo, mas a gente se vê, na verdade, como uma empresa que ajuda os clientes, né? Então, a gente mapeia dores, entendeu? E busca ajudar. Então, essa dor pode ser uma instituição, sei lá, o cara tem um sonho que é abrir uma instituição. Então, a gente tem ferramentas profissionais e equipe para isso, entendeu? O cara quer melhorar o processo financeiro, a gente vai ter soluções para isso. Então, a gente meio que vai se unir a um pool de empresas também que trabalham também no setor e a gente consegue, de acordo com essas, ou diretamente ou através de parceiros, resolver dores, e a gente está cada vez mais ampliando. Hoje em dia nós temos empresas que fornecem parceiras que a gente consegue fornecer equipamento para laboratório da área de saúde. Então existe um grande... EAD com equipamento laboratório ou presencial? Também na EAD já existe... porque quando fala de saúde e educação à distância, existe uma polêmica muito grande aí. Porque o MEC até permitiu que houvessem cursos de enfermagem EAD, porém, sabe aqueles processos que você ganha, mas não é? Então, tem determinados cursos do MEC que são meio isso, entendeu? Tipo, direito EAD. Existe. Só não existe nenhuma faculdade operando, entendeu? Porque... Direito não pode? Assim... EAD, não. Então, tem... Assim, a palavra não poder é complexa, mas tipo, porque assim, para abrir um curso em uma instituição existe todo um processo, né? Então, existem cursos, entendeu? Que ele até existe um processo de avaliação, a faculdade pode até tirar uma boa nota, mas quando passa por outros trâmites, aquele curso não sai a portaria para a faculdade poder operar. Direito EAD, eu, pessoalmente, já participei de umas 7 comissões de autorização de direito EAD. Essas instituições passaram nessas comissões, em tese elas poderiam iniciar o curso, mas essas portarias nunca saíram. No âmbito da saúde, é muito isso também. Então, saúde
uma área muito específica da educação que tem uma série de particularidades. Requisitos. Não, por exemplo, vamos lá. Vamos para a pandemia. Então, para deixar o mais, para ilustrar bem essa diferença de como é que vem a área da saúde. Na pandemia, surgiu o MEC, existe muita gente que passou por uma faculdade, tal, estudou, não conhece muitas vezes os bastidores, como é o processo do MEC para regularizar aquilo ali. Como é que é feita a fiscalização? Como é que uma faculdade... beleza, de vez em quando eu sei que o MEC está aqui na minha instituição, eu já ouvi um burburinho e tal, mas ok, não é meu papel acompanhar isso, não é minha responsabilidade, não estou nem aí, né? Então, mas é bem interessante isso, porque para abrir uma faculdade existe um processo bem lento, que envolve uma centena de documentações, e existe uma etapa chamada visita, dependendo do cenário, vai ser de credenciamento para abrir a faculdade, visita de autorização para abrir um novo curso na faculdade, existem as visitas de reconhecimento de curso, de recredenciamento, ou seja, o MEC fica voltando à instituição. E quem é o MEC? São professores que são escolhidos de uma base de avaliadores do MEC. É bem bonito o processo, eu acho bonito. E normalmente vem um cara de até regiões distintas, um do sul e um do norte. Normalmente eles nem se conhecem e tal. São altamente graduados, entendeu? Para você ser avaliador é meio que até um sinal de respeito assim, para um profissional, um professor. Eu sou avaliador do MEC, que ele passou por um grande crivo para poder chegar até ali e tal. Tem que ser... É bem complexo, né? E esses avaliadores, eles chegam com um checklist da instituição para poder dizer se a instituição atende aqueles pontos para poder abrir um novo curso, para poder abrir a instituição, que existe a visita de credenciamento, certo? Ok. Isso daqui eu estou falando fisicamente. Eu participei de várias visitas que eu estava lá com o avaliador aqui, tete a tete, conhecendo gente nova. Né? Então, beleza. E aí da pandemia, como é que faz? Entendeu? Porque... Esses cursos da área de saúde, direito e engenharia tiveram que, de certa forma, ser transferidos para um formato de EAD. Eu nem sabia que existia essa diferença. Para mim, remoto era EAD. Você não está necessariamente presencial, né? Então, isso para mim se configura remoto. Aí, eu queria entender essa diferença. Porque eu fiz um curso, uma pós-graduação na pandemia, remotamente. Todo mundo, né? Ninguém podia... A gente tinha os protocolos, né, de segurança de saúde e ninguém podia... Isso, para mim, era remoto, EAD. Apesar das palavras elas terem uma explicação, no nosso entendimento que a gente traz para a vida, até pelo que a própria palavra diz, né? A frase, educação à distância, mas tudo no ensino superior é regulamentado, entendeu? Era esse ponto que eu estava construindo falando no PPC, é exatamente isso. Para dizer que tudo que você está ali fazendo naquele curso, tudo aquilo que você está, aquela estrutura que você está vivenciando, alguém antes desenhou, entendeu? Para permitir que fosse aquilo. E a instituição, em tese, tem que seguir. Então, quando a gente fala da palavra EAD, ensino remoto, entendeu? Ambas também fazem parte desse processo de regulação. Quando eu falo, a educação ela é baseada em duas modalidades oficiais. Modalidade presencial e modalidade à distância. Para o MEC existem essas duas. Claro que aí vem as ramificações. Semipresencial, entendeu? À distância, beleza, entendeu? Mas aí quando a gente, na pandemia, veio, eu não lembro na história de existir antes o tal ensino remoto. Eu não sei. Na minha concepção, ele foi criado agora da pandemia. Na verdade, eu acredito que na pandemia, o quesito, acho que é EAD, ensino remoto, ensino híbrido, porque eu acho que híbrido já existia, mas eu acho que assim, pandemia, EAD. Depois da pandemia, a gente agora tá entrando na fase do ensino híbrido. Mas já existia EAD, né? E existe um preconceito com essas graduações EAD. E depois, aí eu fico pensando, né, com a pandemia da Covid-19, o quanto isso foi desmistificado. Um pouco ou não, porque tudo passou a ser EAD. Eu fiz uma pós à distância, assim, de casa. Então, mas é justamente essa distinção que o MEC enxerga desse jeito, entendeu? Por mais que para
E, tipo, a educação, ela anda pelos caminhos que o MEC trilhar, entendeu? Toda instituição, ela só vai até onde o MEC determinar, até porque isso ela pode ser desde punida, ou desde ter seu curso não reconhecido, né? Etc. Então existe Então, assim, existe uma distinção. Então, explicando assim, a grosso modo, a diferença do ensino remoto para o ensino à distância, é que o ensino à distância, né, ele tem um caráter assíncrono. O que é que significa isso? Que o aluno estuda quando bem entender, não existe um período determinado, e ele tem que ser dessa forma, né? Ele tem que ser... Ele tem autonomia para na prática, vão ter vídeos gravados, né? Então, porque poderia ter vídeo ao vivo. Então, ter materiais ali determinados, isso tudo é avaliado, entendeu? Então, tem toda tem uma estrutura que permita o aluno estudar de forma assíncrona. Ele, no tempo dele, ele não tá ali sincronizado com o professor. E no caráter da educação à distância, na modalidade de educação à distância, o professor também ele ganha um papel diferenciado. Ele entra a figura do tutor, né? E o professor ele ganha outras ramificações. Existe o professor tutor, existe o professor conteudista. Cada uma dessas ramificações existe uma explicação por trás disso. Existe o só tutor, né? Que é aquele cara que não necessariamente ele precisa ter uma... Em tese é bom que seja o professor da disciplina acompanhando. Mas nessa análise da prática não é isso que acontece, né? Então existe a figura do tutor, que é, como o próprio nome já diz, ele vai fazer um processo de acompanhamento daquele aluno ali durante o processo de estudo dele. Ele vai ajudar em relação à plataforma, ele vai pegar na mão do aluno mostrando como é que ele faz a avaliação. favor de dúvidas, exatamente. Né? Então, mas esse cara, normalmente, ele tem um período de atendimento específico e o aluno não estuda junto com ele. O aluno estuda no tempo que ele quiser. você manda uma pergunta para ele e espera ele te responder no tempo dele, né? Isso, o pessoal da educação eu tô sendo como se fosse quase um suporte de sistema, entendeu? Porque ele é mais para dar porque para ter educação à distância você tem que ter plataforma, você tem avaliado. E existe um instrumento de avaliação, a figura do AFA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Isso daí é um ponto a ser avaliado, né? Então tem que ter, isso daí a tecnologia tem que ter, né? Então, tipo, o tutor ele vai pegar na mão do aluno para que ele percorra o processo pedagógico conforme foi desenhado com essa ferramenta. Então, que o aluno vai ter dificuldade vai ser em relação à própria ferramenta. O ensino remoto, né? Já o ensino remoto, ele é síncrono. O ensino remoto é uma ramificação do ensino presencial, né? Aonde eu pego aquele modelo ali do que acontece. Eu gosto sempre, para ficar mais fácil de entender as coisas, sempre pensar como elas acontecem na realidade, né? De forma física. Então, como é que acontece uma aula? Eu marco um horário, eu vou para um ambiente, né, que é uma sala de aula, tenho o atendimento com o meu professor durante aquele período, encerra aquele período, cumpre a aula. O ensino remoto é da mesma forma. Só que esse ambiente não vai mais ser físico e vai ser digital. E síncrono, né? Vai estar todo mundo, todos os estudantes ali existe com o uma professor. hora pré-determinada, entendeu? Pode ser gravado ou não tem essa obrigatoriedade, né? Entendeu? E hoje, pelo que eu lembro, não existe uma regulação que possibilita o ensino síncrono, o ensino remoto ainda ter continuidade. Então vamos ser bem sérios, o que rolou mesmo na pandemia foi ensino Remoto. Não porque minha pós foi totalmente síncrona. A gente tava todo mundo junto ali. Não, quem era EAD, sábado, operando no sim. EAD, entendeu? Mas essa que eu fiz foi remoto, porque era síncrono. A gente tinha os encontros nos sábados, todo mundo ali. Olha como isso é interessante. Agora, porque, é isso, né? Porque, tipo, olha, se você chegar para um MEC e falar, tipo assim, você é um exemplo, né? Tipo, num processo de... Existem alguns processos desses do MEC que eles falam com o aluno, entendeu? Claro que hoje em dia isso deve ter um jogo de cintura muito grande para lidar com isso, até porque muita gente deve confundir. Mas, tipo assim, se você chegasse para uma hora e falar, como é sua aula? Isso é EAD. Para o aluno presencial, cara, dizer. E tem coisa errada. Essa instituição não opera. Porque na cabeça dele, ele sabe que existe presencial, EAD. É tudo muito segmentado, entendeu? E uma instituição que é presencial, ela não pode operar o EAD sem ela ter autorização para isso, entendeu? Então, tipo, o cara vai dizer, aí ele vai querer saber mais, lógico, né? Aí se você der uma explicação, porque também existe um contexto ali de entender que as pessoas confundem bastante essa questão do EAD do EAD e do remoto.
mas atualmente ela é muito bem ramificada. As instituições, elas tiveram essa possibilidade. Uma instituição, ela atua presencial porque ela só é autorizada para aqui, tá certo? Claro que existe todo um contexto aí tecnológico também. Deixa eu te fazer uma pergunta. No início da pandemia, o EAD ele foi amplamente divulgado e um dos apelos dele era a forma de incluir pessoas de qualquer região do Brasil. Essas faculdades, elas conseguem atingir realmente esse objetivo de inclusão das pessoas de lugares remotos, de lugares que são inacessíveis, de forma visível? Tu consegue enxergar isso nas instituições de ensino? Ô, Davi, eu queria completar um pouquinho nessa tua pauta, mas trazendo de uma forma geral para a educação. Os impactos, né? Os benefícios e os desafios da tecnologia na educação. Porque hoje a gente sabe que, se a gente para pensar, tem essa lacuna digital, né? Querendo ou não, a tecnologia ela democratizou. O acesso aumentou, né? Hoje a gente descentralizou, porque antes as fontes de conhecimentos elas eram centralizadas em bibliotecas, videotecas e por aí vai. E hoje a gente tem tudo em nuvem, arquivos digitais, acessíveis a um clique, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Mas para isso você precisa de conectividade, você precisa de devices, né? Então, e a gente sabe que nem todo mundo, por estar desigualdade social, e aí a gente vai entrar em outras camadas. Então, a gente sabe que existe uma lacuna digital. Nem todo mundo está conectado, nem todo mundo tem acesso. Eu queria saber se tu tem dados e quais são esses benefícios que tu vê com a revolução digital, né, na educação, e os desafios com essa lacuna digital. Tá, vamos lá. O processo de inclusão, que assim, quando a gente fala de... A palavra inclusão é fazendo com que as pessoas façam parte daquilo, né? Entendeu? Mas quando a gente fala de educação, a gente não pode abrir mão de... Porque é sempre bom lembrar a educação de alguém, né? Certo? Então, para uma formação de uma... Entendeu? Então, tá certo? E não alcançar o objetivo ali. Então, esse meio, ele não pode ser feito de todo jeito, tá certo? Então, as pessoas têm que ter a possibilidade de poderem fazer parte dele. É importante isso, ok? Mas a gente, hoje, existem grandes facilitadores. E eu acredito que a maior ferramenta de inclusão hoje da educação é smartphone, entendeu? Porque hoje as faculdades, elas permitem tranquilamente que os alunos eles já entendem que não podem limitar com que o aluno não estude através do smartphone. Tem políticas públicas? Tem incentivos? Existem sim. Mas, tipo, hoje, quando a gente fala de tecnologia, usabilidade dentro da faculdade, né, meus professores falavam há bastante tempo atrás, mobile first, né, que é pensar a tecnologia primeiramente mobile. E hoje, naquela época, a gente não vivia isso. E hoje a gente vive isso literalmente na prática, que é através justamente disso. E é engraçado que a gente vive isso por um motivo socioeconômico. Será que eles lá atrás pensaram isso? Não sei se pensaram. Mas tipo, hoje essa é a realidade. Como assim? Hoje, com 600, 700 reais, você consegue comprar um smartphone. Entendeu? Com 600, 700 você não consegue comprar notebook hoje usado nesse preço. Então é muito complexo. Então hoje as pessoas, os nossos números é que 70% dos alunos estudam através de smartphones. Smartphone. 70% Caramba. estudam através de smartphones, fazem prova, Ou seja, aquelas pessoas, eu consegui fazer com que elas fizessem parte, certo? Eles têm acesso, eles estão incluídos. Agora, se você me perguntar quais os impactos disso na qualidade de ensino, isso é um fenômeno muito recente para a gente ter número, mas a gente tem que ter essa preocupação, porque a educação, né, tipo, ela é um processo de cuidado, desenho, a gente tem que pensar nas metodologias ativas, etc. e tudo mais. E quando a gente pensa que esse canal é através de uma tela de 7 polegadas no máximo, por aí, entendeu? Veja que existe um fator limitante muito grande, até difícil, né? Então, a forma de pensar, fazer educação para aquele professor que está desenvolvendo material tem que ser também adaptada para esse novo mundo, ok? A gente está aqui no mundo ideal. E quando não for, aí a gente vai colher os resultados disso mais à frente, que é o aluno que ele está incluído, ele vai passar pelo processo,
a gente sabe que existem processos que são bastante permissivos, entendeu? Que vai fazer com que não chegue até o fim dele, certo? Mas, como eu falei, a educação é um meio. Esse profissional lá na frente, ele vai estar preparado, certo? Essa é uma pergunta interessante, assim, aquele que Silva também gostaria de abordar. A gente tem ali agora 3 anos pós-pandemia, mas a gente já tem o EAD em atividade há um bom tempo no Brasil. É bem O EAD antes é da muito pandemia. É bem antigo, né? Existia educação antigamente via correio, que já era EAD. Correio, isso aí, Telecurso. Telecurso 2000. Mas antes do telecurso ainda existia um que era bem famoso no Brasil, que era de por correspondência mesmo. Eu não me lembro, não. Não é da minha época também não, mas Depois a gente dá uma pesquisada e se vacilar na edição a gente bota aqui o nomezinho aqui em cima, não sei. Mas aí tu já tem, existem alguns dados pré-pandemia e pós-pandemia. Eu sei que esses dados talvez não estejam publicados e talvez o que a gente esteja falando aqui seja um pouco de achismo. Mas tem algum indicador de qualidade do EAD que, tipo assim, ela vem aumentando o padrão de qualidade? Porque a gente sabe que tudo no início é experimental, né? A gente tá aqui, a gente tá experimentando, tá ali errando, e a gente vai melhorando com o passar do tempo, cursos a cursos. A gente vai vendo que a grade a gente tem que adaptar, a gente vai ter que colocar mais exercício. Eu particularmente, eu tô fazendo EAD e você vai percebendo que eles vão colocando coisas que lhe obrigam a ter que ver as videoaulas, a ver os exercícios, a ver o material que foi preparado pelos professores. Então, tu não responde. Não é uma simples pergunta que ele faz, é uma pergunta embasada no material que ele já te entregou no curso. Então, a pergunta que fica para mim é, tipo assim, existe alguma forma da gente metrificar hoje e sentir se a coisa está indo mais para a evolução do ensino à distância em si? Ou agora que a gente está passando desse período de pandemia, vai voltar a dar aquela balanceada para o ensino presencial ou semipresencial? existem, veja só, o EAD, apesar de ser muito antigo, tá certo? É coisa de mais de 60, 70 anos, esse formato, entendeu? Ele é bem antigo mesmo. Então, eu não consigo precisar a data, mas eu sei que ele é muito antigo. A educação é isso que a gente conhece como modalidade à distância. Agora, a educação à distância, nesses moldes que estão delimitados hoje, né, para o ensino superior, eles são recentes. O avanço, certo? O avanço ele é recente. Então, esse boom, porque que ele existe há bastante tempo. Eu fui para uma faculdade de medicina na minha cidade de origem, que desde pequeno eu sei que quando eles chegaram lá, forneciam algumas cadeiras na modalidade à distância. Sim, híbrido, né? Medicina, híbrido. Algumas cadeiras que é presencial, tá atendendo, ok? Mas algumas cadeiras, que são aquelas cadeiras mais comuns, que os cursos têm que ter, aquelas cadeiras puramente teóricas, podem ser à distância, ou seja, ensino híbrido. Mas mesmo o ensino híbrido ele tem que atender as características do ensino síncrono, no ensino à distância. Ou seja, veja que não é algo recente. E o que é recente? Eu estou em uma faculdade que ela era majoritariamente presencial, ela não tinha EAD, assim como muitas outras. Nem chegava no EAD como uma oportunidade, seja de inclusão, de oportunidade de mercado mesmo, certo? Não enxergava isso. O que foi aconteceu? O que aconteceu foi que em 2016, né, tiveram várias políticas públicas que facilitaram a abertura de cursos EAD, né, e facilitaram a avaliação de cursos, de flexibilizar essa avaliação de cursos EAD, e também possibilitaram que, de acordo com a sua nota, assim, deixou mais amplos a possibilidade de número de polos que você pudesse ter após a abertura de uma faculdade. Então, isso daí fez com que o EAD realmente se posicionasse como uma oportunidade de mercado. Então, essa oportunidade ela já existia. Então, só que muita gente que atuava no presencial no modelo mais enxergava distante isso. Então, isso daí fez com que isso fosse uma oportunidade de mercado. E como toda oportunidade de mercado, como vocês conhecem, de acordo com que mais pessoas vão abraçando, o entorno da atividade também vai crescendo. E com o entorno, mais empresas que ofertam soluções para viabilizar aquele modelo foram aparecendo. Empresas que fornecem conteúdo, que antigamente tinha pouquíssimas e era muito caro, que desenvolvem conteúdos para eles, que é desenvolver conteúdo. Ter uma estrutura igual essa nossa aqui, profissional de gravação, né? Então tem que ter Tem que ter uma infra, né? um processo pedagógico, um processo de atualização.
é complexo, tá certo? E principalmente para uma instituição ter isso para fazer vários cursos é muito caro. Então, ou seja, o modelo cresceu, mais empresas abraçaram e mais instituições abraçaram. Isso daí foi um efeito exponencial, né, de vão se surgindo outras oportunidades de mercado. Inclusive nós expandimos muito atendendo o EAD, porque mais instituições abraçaram, né? E hoje, basicamente, toda instituição que nasce, ela já nasce com esse desejo de ter educação à distância. Então, aí existe a parte de inclusão, existe esse desejo, mas a educação, ela também tem um fator de que é um meio, rentável, certo? O ensino privado, ele é um meio rentável. Porém, ele vive dois mundos. Ao mesmo tempo que ele é um meio rentável, ele é um meio que ele sofre muito com inadimplência, ele sofre, tem aspectos que faz com que ele se desenvolva com uma certa radicalidade. Assim, ele tá muito bem, tá muito mal, tá muito bem, entendeu? Captação de alunos, entendeu? São muitas variáveis, não é? Toda instituição de ensino, ela vive um reset, imagina isso. Ela vive um reset a cada final de período letivo. Porque, tipo assim, aquele aluno ali, no final do período letivo, ele pode continuar, mas não pode migrar para outra instituição. Existe uma quantidade de alunos pré-determinada pelo EAD também, ele é muito mais escalado, ele não é escalado ponto a ponto como presencial, e o aluno tem que ter mil cadeiras. Não pode ter. Eu chegar lá, meu projeto é para mil alunos, eu chegar lá, tem 500. E os outros 500 vão ficar sentados, entendeu? Eu não tenho sala suficiente para eles. E como é que vai ser isso? Claro que existe, eu estou falando aqui conta de padeiro, né? Mas existem alternar turnos e tal, entendeu? Existe todo um balanço, senão faculdade presencial nem existiria, né? Então, não é tão assim também, mas a pessoa fisicamente ela vai estar lá, você vai ter que ter estrutura para... Então, de certa forma, tu tem a matriz, tu tem os polos, e esse polo, ele tem que dar uma garantia mínima de uma elasticidade de ensino. Então, por exemplo, aqui nesse polo aqui, eu só posso estender até 1000 alunos, vamos dar um exemplo, porque eu posso fazer uma rotatividade, é mais ou menos isso. Na verdade, tem essa conta no meio. Definido por período por matrícula, né? Então, cada instituição você pode, a cada período, ter 500 matrículas, entendeu? A cada período você tem uma determinada quantidade de vagas. Mesmo o EAD, existe limite, né? Quando você abre uma faculdade, você diz assim para o MEC quantos alunos você quer ter, entendeu? Aí tudo também, mesmo no EAD, existe escala, mas não é totalmente, eu sou um mero empresário aqui, entendeu? Vou querer abrir meu curso de ensino superior, tô bombando, sou influência e tal, tô movendo montanhas aí, o pessoal vem atrás de mim, meu curso que eu autorizei para 200 pessoas, agora eu consigo facilmente colocar 8.000. Eu posso? Não pode, entendeu? Porque existe um processo de regulação para que você possa atuar de acordo com o que limita de vagas. Então, tipo, aí, de acordo com o seu processo, existe, da mesma forma, uma série de avaliações proporcionais sobre a quantidade de alunos que você deseja operar. A parte técnica é vista, certo? Tem que comprovar, mas é vista de uma forma... ela é muito importante, ela é fundamental para validar o processo tecnológico, mas ela é vista de uma forma não tão prática assim. Mas, tipo, o cara vai avaliar o quê? SLA, né? Tempo de resposta, vai avaliar plano de contingência, tem que ter, no EAD e tal, você tem que ter plano de redundância, tem que ter plano de backup, que são coisas que só pode ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. Então, isso é avaliado, né? Então, tipo, é dessa forma que ele avalia tecnicamente. Ele vai querer ver a ferramenta, vai querer ver o fluxo próprio da ferramenta, né? Vai querer que você apresente para ele quantos alunos, quantos tutores você vai ter na instituição. Eu quero 1.000 alunos, entendeu? Então, tipo, porque é muito comum que tutor, ele também tem um número X de alunos que você diz que ele vai atender, entendeu? Claro que o tutor, ele pode atender bem mais, entendeu? Do que um professor normal. Então, tipo, um tutor pode atender na casa de uma média de 100 alunos. A gente sabe que tem instituição aí que extrapola esse número aí, vai até o infinito. Quantos alunos couberem uma sala virtual, eles colocam. Mas, tipo, aí a gente entra no quesito de qualidade, né?
Mas, tipo, existe, não é solto, entendeu? É muito mais escalável, né? Não escala naquele modelo de startup, né? Escala quantidade, não é necessariamente a ver com luxo, mas existe uma estrutura física, né? Então, toda faculdade que tem um EAD, ela tem que ter um núcleo de educação à distância. Então, existe uma estrutura própria para gerenciar aquilo na instituição. Eu, particularmente, me adaptei muito bem a essa educação de forma remota. Foi ótimo. Toda a minha pós foi remota, foi na época da pandemia, como eu já falei, e foi incrível. No final, a gente já estava com a flexibilização, né, da pandemia, então a gente conseguiu se reunir com a turma, porque esse social faz falta, né, no dia a dia, ali a gente sai para tomar uma cerveja depois, né, de uma aula, assim, na sexta-feira à noite, num sábado, assim. Isso a gente sentia falta. Então, a gente conseguiu ter esses encontros pós, né, quando teve essa flexibilização. Então, para mim, foi muito positivo. Eu consegui estudar à distância, né? Eu consegui adquirir conhecimentos que me ajudaram na minha trilha de forma remota. Então, eu vejo isso como um impacto da tecnologia na educação de forma muito positiva. Eu queria saber de vocês, porque os benefícios são muitos, né? Eu tenho aí a flexibilização para estudar no meu momento, tenho essa autonomia, eu posso estudar, né? Aí a gente vai para a barreira geográfica, né? Eu posso estudar de qualquer lugar. E em tempo real, eu posso colaborar com meus colegas, né, e compartilhar. Isso é muito positivo. Então, e uma coisa que foi incrível para mim também, nesse processo que eu fiquei refletindo bastante, durante essa pós, um colega meu, eu troquei essa ideia contigo, né, Davi? Um colega meu, no meio da pós, ele conseguiu uma vaga de emprego em Portugal. Se fosse no modelo tradicional, ele teria que optar ou ir para Portugal, atrás do trabalho, ou seguir na pós. Aí veja como é esse benefício, né, geográfico. Ele foi para esse emprego, que era melhor, lá em Portugal, e continuou fazendo a pós, porque era remota, entendeu? Não impediu. Então, isso eu achei assim, refletindo, né? É incrível. Ele não teve que fritar nesse dilema, né? Aí eu queria saber de vocês esses impactos, como vocês veem. É bastante positivo, assim, parabéns, você é uma pessoa disciplinada, que só gosta do EAD quem tem, que consegue ter essa... Tem que ter disciplina, né? Quando fala na educação, né, muita gente acaba, como é que eu posso dizer? Quando você pergunta assim, por que eu não gosto do EAD? Muita gente vai ser sincera, vai dizer, eu não gosto do EAD porque eu não tenho disciplina eu preciso ter aquela obrigação ali de ter que estar na instituição, de ter que parar aquele momento ali para me dedicar àquele momento e tal. Então, mas tipo... Mas será que também é um momento de vida, o contexto? Se fosse uma graduação, eu mais jovem, eu poderia ter essa evasão. Como eu sou uma pessoa mais velha, tô focada, né? Anciã. Mas, tipo, tem tudo a ver, né? E uma das democratizações que o EAD causa é justamente isso. Quando você pensa, tipo, uma mãe, né, que tem 2 filhos e tal, que vive... Tripla jornada. Tripla jornada. Então, você sai do trabalho e no final do período de expediente comercial ir para uma instituição passar 4 horas é praticamente impossível, né? Não tem como. E ainda ter tempo para lidar com, né? Eu fiz isso porque eu não era mãe, não era pai, e já foi difícil pra caramba, entendeu? Ter que sair do trabalho para... Imagina você com essas outras obrigações. Então, para esse perfil, entendeu? De forma muito injusta. E para homem também, que é o papel ali de pai solo. Então, praticamente impossível, não tem como, entendeu? Não tem. Então, vai ser com a qualidade, não sei, o cara vai só para dizer que não tem como, entendeu? Às vezes vai virar impossibilidade mesmo. Então, você abordou muito bem essa questão do perfil, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Agora, tipo, a gente consegue hoje abraçar esse perfil, porque beleza, a hora que ela tem é entre meia-noite e 2 da manhã, mas pelo menos tem, entendeu? Não vai ter nenhuma faculdade operando de forma presencial esse período, né? O EAD permite isso, entendeu? Então, aí nesse fator de democratização, é uma ferramenta fantástica. Não só pensando na questão geográfica, que o cara tá longe, muitas vezes a instituição não tem nem interesse, às vezes não tem nem interesse, nem possibilidade pela oferta física, porque muitas vezes não compensa, entendeu? Localidades tipo indígenas e tal, que não tem volume, muitas vezes, que tem 50 pessoas a cada 100 quilômetros, por exemplo.
entendeu? Que tem essa realidade no norte, tá? Então, às vezes, quando você coloca na ponta do lápis, tem um prédio ali para atender essa demanda, o cara não vai, entendeu? Então, o EAD, ele também nasce para... Ele funciona perfeitamente nesse perfil. Agora, por exemplo, aí a gente tem que esbarrar, beleza, entra, volta para aquele ponto, incluindo as pessoas, né? Agora, voltando sempre lembrando que a educação é um meio, educação não é um fim, entendeu? Faculdade não é fim, não existe estudo profissional, entendeu? Então, no máximo, o cara, mesmo que vai seguir uma carreira acadêmica, a faculdade é um meio, certo? Até, principalmente, para quem vai seguir uma carreira acadêmica, esse cara tem que fazer um bom curso mesmo, entendeu? Porque ele vai ser um pesquisador, ele vai ser um professor que não domina o que ele aprendeu, não tem como. Então, a faculdade é um fim. Então, para assegurar que esse cara tenha êxito aí nesse fim, seja atuando profissionalmente, seja lá onde for, ele tem que fazer isso daí de forma com qualidade. Agora, como é que é o discurso de como a gente traz a qualidade do presencial para o EAD? Aí é complexo, entendeu? É bem difícil. Eu vou pegar uma partezinha que tu falou a respeito da qualidade e eu vou puxar um pouquinho. Para quem não sabe, o Tecnicamente Pronto é apoiado pela FBR Digital, que é a empresa que provém conexões inteligentes no Brasil. Tô fazendo esse merchan, mas não é gratuito não, porque a pergunta vai fazer parte dessa pergunta que eu vou estar fazendo agora. Um insumo básico para o EAD é conexão à internet. Como é que as instituições de ensino hoje observam essa lida da conexão da internet do aluno com a instituição de ensino? Ela tem impacto? Ela não tem? O 4G chegou, o 5G está chegando nas grandes capitais, já está instalado, mas tem algumas zonas que mal pega 3G e tu está usando ali, às vezes, em alguns lugares, internet rural. Como é que as instituições de ensino EAD enxergam esse insumo? Porque é básico. Se tu vai ter aula à distância, né? Se tu vai fazer teu curso à distância, tu tem que ter conexão com a internet. Como é que é visto pelas instituições de ensino a conexão com a internet no Brasil? Eu vejo que não existe um trabalho pelas instituições de ensino para mapear isso, certo? Desde a pequena, que é o uma visão, né? Desde a pequena até os grandes grupos, tá certo? Então, normalmente, o cara oferece para ter lá isso, que é um autor de fato, entendeu? Se o canal do estudo do cara, a sala de aula dele é virtual, você tem que se preocupar que o cara consiga chegar até ela, né? Então, da mesma forma que você, numa faculdade, preciso ter estruturas de acessibilidade para que um aluno que não tem visão, ele chegue até a sala, isso daí é regra, né? É preciso também assegurar que o aluno que está estudando virtual, ele consiga acessar a sala. Infelizmente, não existem regras para assegurar isso. Porque pressupõe que você vai ter acesso à internet, né? Não existe um instrumento, um mapeamento disso, de controle. O que é feito? De forma paliativa. A instituição, ela entende que se o IUMEC também, se o aluno não tem condições, a instituição tem que prover de alguma forma. E como é que seria prover isso? Através da sua própria sede. Através do laboratório. Então é aquela lógica, tipo assim, tu tá ofertando um curso EAD, mas se tu tem problema na tua conexão, procura o polo. Exato. É basicamente isso. A lógica é essa. Principalmente por isso que existem os polos de apoio, que justamente para apoiar o aluno nesses cenários aí. Isso daí é até permitido. É meio até coerente, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Teve uma RFS que a gente recebeu de um órgão público que dizia que basicamente 7.000 escolas públicas no Brasil não tem atendimento à internet, não tem internet, né, nessas escolas. Eu fico imaginando que são 7.000 escolas públicas, quantos alunos em si também não estão desprovidos de conexão no Brasil inteiro. E é engraçado, porque é uma conta que é inversamente proporcional, porque se a turma está conectada, ela pode estar fazendo o curso EAD. Então, tipo assim, não tem nenhuma conversa entre as instituições de ensino e o governo público. Tu não conhece nada assim que tenha esse engajamento da iniciativa privada junto com o poder público para levar conexão a locais mais distantes.
para o ensino aí, porque o que eu tô falando aqui é um dado, não é um dado de achismo, não, é real. A pergunta é sincera mesmo, porque assim, a gente recebeu uma licitação 7 mil pontos que ninguém consegue atender no Brasil. E, incrivelmente, a gente conseguiu viabilizar uma boa parte delas. Problemas administrativos à parte, acabou que não foi para frente. Mas a gente sabendo disso, a gente tem uma noção que, putz, velho, são aproximadamente 5.600 cidades no Brasil. Dessas 5.600 cidades, tu tem 7 mil escolas que não tem. Então, nessas redondezas aí, tu tem um público muito grande que é desprovido, sem contar que isso aí é 100%. Não tem conexão. E quando a gente vai para a zona rural, quando a gente vai para algum lugar, essa turma também tem acesso ao EAD. Como é que funciona essa relação? Porque o EAD, ele usa a tecnologia como ferramenta, mas não é o único meio possível, certo? Então, por exemplo, você tem que no seu desenho falar que aquele aluno vai ser assistido. Seja você, sei lá, mandando um mototáxi coletar lá as provas com ele, para ele fazer, você levar via DVD. Não é que tem no regulamento do MEC. Pode mototáxi levar. Não, existem outros meios. A faculdade, claro que ela tem que desenhar isso, né? De como vai assistir aquele cara, ele tem que justificar, tá certo? Agora o cara tem que ser, se você quer operar naquele ponto, aquele cara tem que ser assistido. Então é claro que no Brasil tem muitos que são praticamente impossíveis, tipo, aqui no meio da Amazônia, a não sei que você esteja com um Starlink lá, ou utilizando internet via satélite, é bronca para resolver isso, entendeu? Então pagando R$1.000 por média, é muito difícil resolver esse tipo de situação. Aí, como é que você faz para assistir esse aluno? Aí você tem que usar muita criatividade, primeiramente, entendeu? E utilizar todos os meios possíveis. Agora, se vai ser esse aluno, ele vai ser incluído de alguma forma, entendeu? Claro que ele vai ter percas no processo pedagógico, entendeu? Quando a gente desenha metodologias ativas, a gente sempre desenha muitas vezes pensando naquele caso perfeito, que é um aluno que está... Porque a gente pensa em EAD, ensino remoto, com internet, com... Exato, a gente subentende que isso aí foi... Não, a gente consegue ver o EAD muito simples numa capital, num grande centro. Mas... né? Isso aqui Pô, beleza. A gente parar pra pensar que existe alguém que não tem energia. Não tem energia. Mas vamos lá, pra quem não sabe, o Tecnicamente Pronto está sendo gravado aqui em Caruaru, né? Que é uma grande cidade de Pernambuco. Então a gente tem toda a infraestrutura aqui para suportar a gente. Mas quando tu vai andando ali alguns quilômetros para um lado ou para o outro, a gente já encontra pequenas cidades que talvez tu ande um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, tu já não tenha mais conexão 3G, 4G, entendeu? Porque não tem essa dificuldade de cobertura das operadoras. Então ficou realmente essa provocação, não é? Pelo que eu vi, assim, não tem uma resposta incrível, né? Não tem uma solução. Na verdade, teria que ser um debate realmente a respeito da cobertura de conexão no Brasil. Eu acho que o problema do Brasil você não toma E a desigualdade, né? Também. E também tem muitas camadas. Continental. Do Brasil e a diversidade estrutural mesmo. Então, a gente tem que pensar em todas essas realidades. Agora, quando a gente está em Caruaru, e a gente está 100 e poucos quilômetros de Recife e tal, e a gente ainda pega esses gaps sem internet, sem talvez sem infraestrutura mesmo, até de energia, e certamente alguma área rural possa ter, entendeu? Então, aí é muito complicado. Aí são muitas dores antes Isso. para se pensar, antes da gente pensar essas metodologias, antes da gente pensar em chat GPT, antes da Era o ponto, nisso era que eu ia esse tocar o ponto. agora. E o outro ponto o Brasil ainda tem tantos problemas para cuidar, né? Não é só conexão, tem outras camadas aí. E essa é uma delas. Mas tem muita coisa por trás. É muito importante. Agora, sim, o legal da tecnologia como um todo é porque ela também abre muitas possibilidades, né? Então, tipo assim, quando a gente pensa, beleza, como é que o professor inova, entendeu? O processo dele, sem fazer dancinha no TikTok. Como é que, entendeu? Sem ser professor cantor, gosto dos professores artistas que tem agora, você vê como é difícil a vida do professor, para ter a atenção do aluno atual. Pronto. É um desafio. Então, tipo, como é que você inova? Essa pergunta, inovar, tanto é que, para vocês saberem, uma instituição, para ela tirar 5 em um quesito, ela tem que atender o ponto máximo, o MEC entende, que ela tem que inovar naquele quesito ali. Puxa, isso parece ser fácil, mas na prática, como é que você inova alguma coisa? É difícil, entendeu? Tipo, quando você, para tangibilizar inovação, como é que você inova na educação, entendeu? O que? Usar meu X aqui com glitter, entendeu? Tem que ser
Identificação entraria. entraria. Então, assim, mas aí você trouxe exatamente o ponto que eu vou falar o gancho. A tecnologia é a forma mais fácil de inovar. Claro que gamificar dá pra gamificar sem tecnologia também, entendeu? Coisa lúdica e tal, é legal. Então, mas tipo assim, a tecnologia, se as instituições enxergarem a tecnologia dessa forma, ela consegue criar um processo pedagógico muito mais rico, entendeu? E, tipo, através de análise, através de realmente assegurar que aquele aluno engajar o aluno, que a falta de engajamento do aluno não é nova, entendeu? O aluno, ele tem 1000 recursos a mais para se dispersar. Mas desde o meu ensino básico, o aluno já dispersava, e o professor fingia que ele ensinava, o aluno fingia que aprendia. A gente escrevia aqui no papelzinho, né? Exatamente. É igual tem um radialista que diz que o modelo da época dele era copia, decora e cala a boca. Era o modelo educacional. E a gente sabe que era assim mesmo, entendeu? Tipo, copia, decora e não questiona. Esse modelo tradicional, né, da educação Exato, básica. mas ele é tradicional, mas assim, nem existe, entendeu? Mas hoje tem outras abordagens, né? Mas assim, ele ainda está presente. Pode não ter, não ser, basicamente, só ele como era muitos anos atrás, entendeu? Tipo, mas quando a gente fala hoje, né, as instituições, elas primeiro precisam se questionar, entendeu? Como é que, porque, tipo, é muito fácil para uma instituição fazer o básico e tá tudo ok. Serve, é um prestador de serviço. Educação é um serviço. Então, a validação hoje em dia do que a gente falou lá no início a respeito da qualidade do ensino do EAD, ela hoje é feita pelo mercado. Isso, mas e assim, é a validação mais rápida, né? Mas durante o processo você tem as avaliações, Claro, né? claro. Existem as avaliações, existem o próprio MEC, né? Existe o próprio MEC que volta na instituição periodicamente, né? Primeiro a cada 2 anos, depois a cada 4 anos. Cada 4 anos, para cada curso, o MEC volta para fazer, depois de muito tempo, fazer o que é chamado de renovação, entendeu? Ele fica voltando. Então, aí nisso daí, mas existe veja que lá tem 4 anos, poxa, 4 anos existe uma pandemia no meio. É possível. verdade. Então dá pra acontecer muita coisa. Agora não existe uma idade. Era o que eu ia perguntar agora. O ENAD, existe alguma diferenciação entre quem o ENAD, entre quem fez, tá ensinando, tá aprendendo via EAD e quem tá aprendendo via presencial? Tem algum estudo que Isso não é exposure. Até porque existe um grande trabalho de não ser. Não, com certeza há, mas não é exposto, né? Porque existe um grande trabalho para não ser estereotipado aquele aluno que veio do EAD. Entendeu? Então, tipo, mas certamente existe, certamente eu acredito que deva produzir políticas públicas de fiscalização, dependendo do resultado, mas ele não é publicizado, entendeu? Você não vai encontrar um ranking de modalidade, por exemplo, qual é o pior, qual é o melhor, entendeu? Então, tudo na educação é difícil a gente dizer se é certo ou errado, porque todos vão ter justificativas muito boas, porque não ter isso publicizado, vai ter justificativa também para ser publicizado, entendeu? Então, porque, por exemplo, se você cursa um EAD, sei lá, complicado, entendeu? Você cursar e essa modalidade ela já é vista de forma polêmica, mas se ganhar esse estereótipo de que aluno EAD, eu não estou dizendo isso, mas vamos futurologia aqui, o aluno EAD ganha esse estereótipo é muito pesado, o aluno EAD é um aluno inferior. Nossa, isso é muito complicado. Não, e vamos ser bem sérios, a meritocracia é totalmente diferente. O pessoal tá falando a respeito de meritocracia, porque um aluno aqui ele tem que trabalhar X quantidade de horas por dia, ele usa da folga dele, entre aspas, para estar fazendo ensino superior. Não estou dizendo que o presencial não esteja fazendo isso, mas uma boa parcela de quem está presencial tem a oportunidade de estar só estudando naquele momento, ou aquele momento já é programado para que ele separe para o estudo. Enquanto que o aluno que está no EAD, não. Como a gente falou lá no início, a definição de EAD, ele é assíncrono, o cara vai assistir a aula de madrugada entre meia-noite e 6 da manhã, porque é a hora que ele tem. Então seria meio que desproporcional, né? A qualidade já estaria afetada. Então seria meio desproporcional você estar julgando os dois pela mesma régua, né? Isso não cabe, né? Mas tipo assim, eles vão correr pelas mesmas vagas, né? Então, tipo, os dois vão ser. Depois que eles saíram do processo de formação, que estão lançados no mercado, os dois são iguais. Então, tipo, perante
ao mercado. O mercado vai olhar para o cara, entendeu? E vai, para quem iria analisar um administrador, tanto faz, se ele é AD para os IEs, entendeu? Ele vai colocar os dois na mesma régua. Mas de fato, né? Então, tipo, não existe uma diferenciação. E ainda bem que não existe, porque se ela existisse, seria para. Porque você, enquanto contratante, você não vai olhar para esse viés, entendeu? Não, esse cara, eu vou dar uma chance para ele, porque ele certamente teve a qualidade do ensino dele. Tu já viu vai alguma criar barreiras. empresa cortar um candidato porque sabia que ele tinha estudado via EAD? Já vi empresa educacional cortar profissional Regresso. porque... Não, cortar profissional porque veio do EAD, entendeu? Tipo, mas é complexo isso, né? Depende muito da instituição que estudou esse peso, tá? Então não é simplesmente a modalidade por si só, entendeu? Até porque tem instituições de ensino que são de educação à distância, mas são reconhecidamente mais difíceis do que fosse presencial, entendeu? Porque uma coisa que não pode você estudar EAD, você sabe que também você tem que Foi lá fazer, no César School, muito bom. você tem que fazer você tem que fazer sua parte, né? Então, e para você fazer sua parte, quando isso depende de você, que a vida adulta deveria ser assim, mas quando a gente está na faculdade, o professor acaba exercendo aquele papel do pá, o professor, a professora, naquele momento de pegar, Silvio, estuda, Silvio, cadê, Silvio? Presta atenção, Silvio lá com seus tantos anos, vai estar lá, o cara do lado dela. Presta atenção, para de conversar, Silvio. A faculdade é assim, a presencial, ele tá lá, vive com dois meninos, e o professor lá perturbando ele, fez parar, conversar na aula, entendeu? Então, não existe esse fator, o EAD não existe também, não existe o professorzinho lá falando para você, Davi, preste atenção, na hora de parar, assistir Netflix e vai estudar. É você por você mesmo. Então, tipo, é difícil. É a disciplina, né? Essa disciplina é bem complicada, né? Porque a liberdade para tudo eu acho que é um problema. Você tava ali na trabalho remoto, eu não vou falar por outras pessoas, eu vou falar mesmo por mim. A liberdade é um problema. Quando você não sabe gerenciar, de certa forma, ela se torna um problema. Eu acho que essa liberdade, que às vezes em alguns momentos o aluno também tem, eu acho que é o que talvez também cause essa evasão, A gente só descobre que a gente vai precisar de uma determinada cadeira, de uma determinada informação lá na frente. Porque hoje em dia, com a idade que eu tenho, se eu tivesse escutado minha mãe ver, a gente volta, a educação ela volta, ela remonta ao passado. Garanta você que se você pegar uma pessoa com 15, uma com 20, uma com 25, uma com 30, 35, e assim for, provavelmente ela vai dizer assim, poxa, hoje eu reconheço que no passado eu deveria ter, porque a verdade é essa mesmo, né? Eu teria feito diferente. E no quesito estudo, eu acho que é a mesma coisa, né? Cara, uma indicação de série, filme, alguma coisa que tu assistiu que tu acha que, putz, velho, vale a pena eu indicar. No aspecto da educação, você diz? Não, cara, pode ser em qualquer coisa. Só fala assim, o que vem na tua cabeça. Tipo assim, putz, eu acho que isso aqui as pessoas deveriam assistir, velho. Uma série que vocês devem dar aqui na FBR, deve estar escutando muito falar dela ultimamente, né? Porque o líder de vocês aí é fã também. Succession. Sim, boa. Não sem spoiler. Tô na segunda temporada. Eu tô reassistindo, eu tô terminando a segunda temporada, mas realmente é uma série que eu gosto bastante. Eu comecei a assistir junto aí na mesma época que como eu falei, o líder de vocês, líder supremo. Pode dizer Ascano que gosta mesmo. Porque eu acho legal a forma como mostra esse lado corporativo sem caricatura, né? Porque, tipo, quando vai mostrar esse lado, principalmente de bilionário, a pessoa tende quando fala a palavra bilionário, o cara já, né, o cara todo com correntes douradas de ouro e tal, Oxalá, aquela coisa, mas na realidade quem acompanha mesmo, né? Então, eu sei que nós não somos, mas que quando você lê sobre, você vê que não tá a casa. Quem sabe um dia. Mas mas não só isso, né? Traz uma realidade de forma sem ser caricata. E também os textos são muito bem bons, entendeu? Então dá pra você extrair muita coisa, até sobre a venda, também sobre valor, entendeu? Sobre as coisas que têm mais valor também. Então, que numa série que fala sobre ricos extremos, não se aprenderia só no lado mais humano também, entendeu? No que é que realmente importa, que são pessoas que chegaram, tipo, não no estágio do que muita gente busca e você percebe que não encontrou, então até o lado humano, assim, de você entender sobre o valor mesmo, o que é que realmente importa, tal. Claro que é importante, o recurso, ele é o combustível da nossa vida, né? Então, para ter uma vida legal, digna, assim, ter acesso às coisas,
e tal, você precisa dele, entendeu? Mas ele não pode ser o principal nota, entendeu? Ele tem que ter mais além disso, até porque isso é a parte mais fácil, por incrível que pareça. Pode parecer que não, mas, tipo, isso daí é uma coisa que você consegue construir. Tem certas coisas que dá. Você tem que... Cara, medir muito no bom, rolê. velho, muito bom mesmo. Silvinha, e tu? Solta a tua, uma série, um filme que tu diz assim, cara, o pessoal precisa assistir, velho. Eu não pensei, mas agora eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que foi que é a história que é uma história por trás do logo, que é sobre o Jordan, a Nike. Tô querendo Ai, assistir. tô querendo Tem na assistir. Prime Video. Tem no Prime agora. É da Prime, na verdade, não sei se é da Prime, mas tá no Prime, não né? é. Tá na Prime. Tá nesse streaming aí. É muito boa a história, né? Legal. Porque Eu não vou fala... assistir. É um pitch, né? Uma aula de marketing, assim. É incrível como ele convence, porque ele não ia pra Nike, né? Ele tava pra assinar, não lembro se é com a Adidas. Sem spoiler. Não é spoiler, não. Brincadeira, vai. Não, mas é incrível mesmo essa história aí, porque hoje, se você olhar da blusa do Paris Saint-Germain, a marca que patrocina o Paris Saint-Germain não é a Nike, é o Ed Jordan. Então, como assim, como é que uma empresa de basquete consegue ter esse... E tu sabe que esses tênis aí se tornaram... tipo, ícones de moda, item de colecionador e tal, chega a valer milhões hoje em dia. Então é super caro. É interessante mesmo. E foi uma grande jogada que ele fez. O cara tava pra assinar com a Adidas. Tenho quase certeza que era com a Adidas, eu não lembro agora. E foi convencido, a mãe dele quase obrigou a assinar com a Nike. Porque teve toda uma proposta ali de valor. Então, uma jogada incrível, muito bom. Assistam. Beleza, eu vou deixar o meu aqui. Whiplash. Tá na Netflix. É a história de um menino baterista que tem ali seu professor, né, seu mentor. Então, vocês estão meio stalkeando. Vou deixar Ganhou aqui. Oscar, né? Eu lembro na época. Ganhou alguns Oscars, eu não tenho certeza quantos. Fantástico esse filme. Mas é muito bom. Então, pessoal, cara, queria agradecer a você, Isaac. Muito obrigado pela participação aqui do Tecnicamente Pronto, no terceiro episódio. Agradecer aqui a Silvia, que foi nossa co-host convidada hoje. Eu que agradeço. Espero ver mais vezes. Foi massa. E sobre o Adorei a convite, camiseta. tá de pé. Quando rolar a nova temporada aí, a gente volta aqui de novo. Já tá previamente aceito. Que bom. Olha aí. Então... Foi massa. E aí, tá pronto? Tá pronto! A FBR Digital é uma empresa de conexões inteligentes, porque propõe a revolução na contratação de conectividade nas empresas. Implementamos um método de 4 etapas que entende as necessidades do cliente, localiza os provedores de internet, qualifica os melhores serviços e gerencia todo o contrato de conectividade. Abrace o futuro das conexões inteligentes com a FBR Digital. E esse foi mais um Tecnicamente Pronto, seu podcast de tecnologia, conectividade e inovação. Gostou do nosso conteúdo? Ele está tecnicamente pronto. Agora, só precisamos que você divulgue com 3 amigos e nos ajude a concluí-lo. Até a próxima, técnicos!